coisa que eu queria considerar aqui com vocês é que a gente tem que avaliar, quando fala da questão da discriminação da mulher, se a mulher efetivamente merece esse tratamento diferenciado. Até a Constituição de 88, a CLT, ela continha uma série de previsões em relação às restrições ao trabalho da mulher. Então, a mulher, por exemplo, ela não podia se ativar em trabalho extraordinário, em regime de hora extra, em trabalhos, atividades insalubres, penosas, perigosas e uma série de restrições. Me parece que, na atualidade, não há mais nenhuma motivação para esse tipo de diferença em relação ao trabalho da mulher e do homem. O que os doutrinadores falam, e me parece que com muito acerto, é que o trabalho da mulher ele só não pode ser igual ao do homem em relação às atividades que exigem força física. Né? Então, a gente tem um impedimento mesmo de CLT para atividades que requerem o uso de força física para que a mulher desempenhe essas atividades em questões que exijam que ela carregue mais de 20 ou 25 quilos, dependendo do tempo da exposição. Por que esse tipo de diferença me parece um tanto quanto razoável até hoje, apesar da igualdade entre mulheres e homens? Porque essa igualdade, o que a gente considera, ela é uma igualdade jurídica, civil. Mas não há como negar, e a gente sabe bem isso, que a compleição física da mulher ela é bastante diferente da do homem. Né? E fisicamente comprovado que a mulher, ela efetivamente possui cerca de 50% a 40% das condições de força física do homem. Então, à exceção dessa questão do carregamento de peso, me parece que todas as outras disposições que restringem o trabalho da mulher, hoje em dia não estão mais em vigor, estão efetivamente revogadas de maneira expressa ou tácita pela Constituição Federal. A gente tem que lembrar sempre que na época da Revolução Industrial, o trabalho da mulher ele acabou sendo até preferido em relação ao trabalho do homem. Porque a mulher, até por força da dificuldade na obtenção de emprego, de colocação profissional, ela se submetia a qualquer tipo de trabalho. Então, aqueles trabalhos que pagavam mal, que exigiam mais tempo de dedicação às atividades laborais, eram absolutamente aceitos pela mulher, né? Ao contrário do que acontecia com o homem. Não só as mulheres, mas também as crianças, que receberam na doutrina o nome de meias-forças, passaram a se dedicar intensamente a todo tipo de atividade laboral. Isso fez, então, com que o trabalho da mulher e das crianças passasse a ser preferido em relação ao trabalho do homem. Só que houve um problema muito sério, porque nessa época o Estado efetivamente não intervinha nas relações de trabalho. E não intervindo em relação de trabalho, o que acontecia era que a mulher trabalhava 12, 16, 18 horas e ficava no local de trabalho em situações desumanas degradantes. É bastante comum a gente ver, até em filmes, aquelas situações de exposição da mulher grávida dando à luz no chão da fábrica, né? Sem qualquer exagero. O que não pode ser admitido, evidentemente, não só para a proteção da mulher, mas da sociedade como um todo e, evidentemente, do nascituro, da criança que ali teve o seu momento de nascimento já em chão de fábrica. Então, a gente teve que considerar algumas preocupações específicas em relação ao trabalho da mulher. E o Estado começou a intervir de maneira a evitar, ou pelo menos proteger, o trabalho feminino, especialmente em relação à maternidade. A mulher, portanto, precisava ter alguma proteção específica por essa questão física, de saúde. É a mulher quem tem filhos, né? Do ponto de vista ali físico. A questão da diferença de salários. Era necessário criar situações de igualdade salarial entre homem e mulher, ou pelo menos que a diferença não fosse motivada pura e simplesmente por uma questão de sexo.
Veja bem, essa preocupação é muito antiga, mas infelizmente, até hoje, a gente não conseguiu fazer uma situação de equivalência entre homens e mulheres. Vejam só que curioso, mesmo nas entidades, nas atividades de concurso público, evidentemente, quando há aprovação, não há diferença salarial em razão do sexo. Mas a diferença salarial, a diferença de tratamento, de ascensão, nas entidades públicas, ela é caracterizada no momento da promoção. As mulheres, até hoje, são preteridas em relação aos homens. Nas entidades privadas, no mercado privado, não há a menor dúvida, como não tem explicitamente os impedimentos constitucionais e tudo mais, a discriminação acontece com mais frequência, com muito maior habitualidade, o que também não pode ocorrer. Há, evidentemente, uma série de dispositivos legais proibindo esse tipo de situação. Bom, então a gente tem a questão da maternidade, do salário e, especialmente, a gente tem que proibir algumas atividades prejudiciais. Prejudiciais em que sentido? Naquela época ainda, que a mulher, voltando para o que a gente falou antes, está dedicada à questão da maternidade, tá? Então, a diferença essencial do ponto de vista do trabalho é efetivamente toda a situação ligada à criação da prole, né? E a gente vive num país e numa cultura em que há efetivamente a dedicação da mulher a esse tipo de atividade doméstica e com os filhos. E quando a gente começa a estudar essa questão da discriminação da mulher, começa também a perceber que isso tem muito mais ligação com aspectos culturais do que efetivamente com questões legais. A legislação existe e proíbe a diferenciação, o tratamento diferenciado entre homens e mulheres, e especialmente na relação de trabalho, tá? Por outro lado, a gente vive uma situação, as senhoras devem estar acostumadas, em que a mulher é que é, dentro da casa, do ambiente familiar, a responsável por todas as atividades. Quando a gente dá aula por aí falando dessa questão de discriminação, e tem bastante público de homem e mulher, sempre pergunto, mas e aí, os homens ajudam, fazem alguma coisa em casa? Falo, não, eu ajudo, sim. Então, veja que engraçado, até mesmo quando é essa história de o homem também participar, ele participa na condição de ajudante, de auxiliar. É como se a tarefa principal coubesse exclusivamente à mulher. Quando ele é legal e bonzinho, ele ajuda, tá? E não existe essa divisão técnica de mulher faz isso, homem faz aquilo. É uma questão mesmo cultural, social, que não tem como a gente admitir do ponto de vista legal, porque cria umas situações de muita desvantagem jurídica, né? Olha que curioso, o artigo 391 da CLT, ele tinha o seguinte texto, que não pode dispensar a mulher por justa causa pelo fato de ela contrair matrimônio, parece uma doença, né? Contrair matrimônio, ou por estado de gravidez. E, curiosamente, acho que eu não trouxe aqui nos slides, mas eu me lembro de ter lido um julgado no livro de Direito do Trabalho da professora Alice Monteiro de Barros, que fala muito sobre essa questão da mulher. Ela tem também um trabalho específico sobre a mulher e o direito do trabalho. É um julgado, eu não tenho certeza em relação ao ano, mas da década de 60, quase 70, mas acho que 60 ainda. E fala o seguinte, a mulher que encontra-se em estado gravídico não pode ser dispensada por justa causa por estar grávida. Hoje parece até absurdo a gente falar isso, né? Mas sendo ela solteira e estando grávida, ela pode sim ser demitida por justa causa e está absolutamente justificada a dispensa dela nessa modalidade, porque se está grávida e é solteira, praticou algum ato contra a honra e a boa fama. Então, veja bem, a mulher grávida, solteira, ela não podia ser dispensada por estar grávida, mas sim porque não era uma pessoa honrada, já que estava grávida e não era casada. Então, vocês percebem, é pouquíssimo tempo para uma evolução social da maneira que ocorreu, né? Hoje em dia, as questões sociais, familiares, passaram por uma evolução que não tem nem comparação com a situação que vivemos outrora.
Então, apesar das diferenciações existirem até hoje, a gente tem que se dar por feliz porque as coisas estão um pouco melhores, né? Hoje em dia a gente tem reconhecido a união estável até entre pessoas do mesmo sexo. Então, todas essas evoluções, acho que primeiro até de jurisprudência e depois legais, são muito bem-vindas e acabam refletindo nesse estado social que a gente vive. O 446 da SLT, ele falava o seguinte, que se a mulher trabalha, presume-se que está autorizado o trabalho pelo marido, mas o marido pode querer a rescisão do contrato de trabalho. E aí depende da vontade dele, né? Não devia ser muito bom isso, porque a pessoa pode trabalhar se o marido deixar, mas se ele não quiser, ele pode rescindir o contrato da esposa a qualquer momento. Eu não consigo compreender isso do ponto de vista prático, como é que funcionaria, né? Porque é tão distante da nossa realidade. E olha só, a CLT de 43, do ponto de vista histórico, é uma questão muito recente, né? Não se justifica toda essa diferenciação. Aí, em 62, veio o Estatuto da Mulher Casada. E o Estatuto da Mulher Casada conferiu à mulher a condição de plenamente capaz, do ponto de vista civil. Então, melhorou a beça em 62. Já podia trabalhar independentemente da vontade do homem, civilmente falando. Porque, na prática, vocês sabem que até hoje tem muito marido que não quer que a mulher trabalhe, embora isso seja um comportamento arcaico e absolutamente não desejável. O 246 do Código Civil também estipulava que a mulher tinha direito ao produto do seu trabalho. Então, ela saiu aí da condição de quase escrava do marido e passou a poder usar e usufruir daquilo que ela obtinha com o próprio trabalho. Bom, aí a gente tem toda a questão internacional também. E nós, do direito do trabalho, temos que considerar muito essa questão internacional, porque a gente tem as convenções da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que regulamentam muito as relações de trabalho, especialmente em relação às crianças, às mulheres, a essas pessoas vistas historicamente como mais fracas. A Organização Internacional do Trabalho se preocupou principalmente, ou pelo menos primeiramente, com a questão da gestação. E nós tivemos as convenções 3, 103, 183, falando e impondo algumas restrições, efetivamente, ao trabalho da mulher. Então, gente, isso que parecia muito bacana, muito interessante, acabou prejudicando a atividade da mulher. Porque eu contratava a mulher, mas não podia que ela trabalhasse em atividade insalubre. Também não era permitida a prática de horas extras pelas mulheres. Não podia ter atividade penosa em condições de periculosidade, trabalho noturno nem pensar. Então, veja bem, a contratação da mulher ficou muito pior para o empregador. Então, aquilo que vinha para ajudar, acabou prejudicando, né? Ficou muito mais custosa a contratação da mulher. Eu estava lendo aqui uma estatística, um trabalho de estatística que saiu uma época na revista Veja, que fala o seguinte, em 2002, na revista Veja, que até hoje, 2002, 90% das executivas, elas acreditam que a licença maternidade realmente atrapalha o cotidiano na empresa. As próprias executivas, as próprias mulheres. 80% das executivas encurtam a licença da maternidade, que é de 120 dias, 180 dias no caso de a empresa aderir ao programa da empresa cidadã atualmente, mas elas entendem que se ficar muito fora da empresa, acaba perdendo espaço na empresa, talvez até perdendo o próprio emprego. Então, 2 meses no máximo, elas já estão trabalhando de volta. Eu acho que hoje em dia, com as facilidades que a internet criou, a mulher ela tem o filho, tem ali a situação toda de parto, tudo mais, e no dia seguinte ela já está olhando e-mail, internet. A advogada, então, é uma loucura. Ela faz protocolo por EDOC tranquilamente no dia seguinte, né? Então, acho que até essa questão está reduzida mais até do que a gente pensa e do que a estatística feita em 2002.
60% das mulheres entende que o afastamento em relação à questão do período de licença maternidade é efetivamente bastante prejudicial à carreira. A gente está falando de mulher, não de homem, tá? 65% entende que a licença maternidade ela devia ser reduzida a um período de 2 meses, no máximo. E 45% entende que a mulher em idade fértil atrapalha a contratação, que estar no período de idade fértil atrapalha a admissão em qualquer tipo de emprego. E é verdade, né? A gente ouve algumas histórias de colegas que foram submetidos a concursos públicos, que no momento da entrevista para concursos seríssimos, aleatoriamente, assim, foi feita a pergunta, mas a senhora é casada? A senhora pretende ter filhos? Como que a senhora vai fazer quando a senhora tiver filhos ou casar? Como é que a senhora vai se comportar? Então, existe essa questão mesmo de preocupação em relação à atividade da mulher. No Brasil também, lá atrás, a gente teve o decreto 21417-A de 32, criando também uma série de restrições para a atividade da mulher, que acabaram, gente, por comprometer mesmo o trabalho da mulher, porque tornou muito mais custosa a contratação da mulher. E sendo mais custosa, evidentemente, vai haver maior dificuldade. A mulher será preterida. A gente trouxe aqui uma série de exemplos em relação ao texto do decreto. Mas, especialmente, havia a proibição do trabalho noturno, como a gente já falou, condições perigosas, insalubres, e também o trabalho em regime de hora extraordinária. Tem a proibição do trabalho em subterrâneos, minas de subsolo e tudo mais, por conta dessa questão da compleição física, que aí efetivamente eu acho que até há uma certa explicação e a gente pode até considerar que do ponto de vista da distinção entre as atividades não se configura a discriminação propriamente. Vamos lembrar sempre que essa questão da discriminação, ela não considera qualquer tipo de diferenciação como discriminação que é proibida, tá? Algumas discriminações são feitas e desejáveis, inclusive. Eu não posso, por exemplo, fazer uma revista numa trabalhadora mulher com a atividade de um homem, né? A pessoa que vai revistar não pode ser um homem, tem que ser uma mulher. Nesse sentido, evidente que a escolha de uma mulher é essencial, mas só assim, tá? Precisa ter, portanto, um nexo, uma relação entre a discriminação e o motivo pelo qual ela é feita. Se houver alguma coisa, se houver alguma motivação justificável, aí tudo bem, a discriminação não é ilícita. Vocês devem lembrar que hoje tem sido muito falada a questão da contratação das pessoas com deficiência, que é inclusive obrigatória, né? Dependendo do número de empregados de cada empresa, ela é obrigatória. Essa questão é uma ação afirmativa. É alguma coisa que o Estado impõe, instituindo efetivamente a discriminação. Claro que há discriminação nesse caso, mas a discriminação ela é desejada, é inclusive obrigatória. Nessa situação, a gente também não pode considerar que a discriminação é ilícita. Então, voltando lá à questão do trabalho da mulher, todos os tipos de diferenciações entre o trabalho de mulher e de homem, impedimentos para a atividade da mulher, estão efetivamente revogados, as disposições legais não subsistem, à exceção daquela questão do trabalho que exige o esforço físico para carregar 20 ou 25 quilos. A professora Alice Monteiro de Barros, que é desembargadora no TRT da 3ª Região em Minas, ela fala o seguinte, que mesmo essa disposição, hoje em dia, com a modernidade dos equipamentos, com a evolução tecnológica, ela está um pouco fora de uso, porque a gente pode criar máquinas que dispensem o esforço físico, né, para carregar 20, 25 quilos, né? Então, tem aí os tratores e todo o maquinário de empresas que faz esse tipo de providência
e que por conta disso também, em relação a essa questão, também está dispensada essa diferenciação, porque a mulher vai poder muito bem operar esse tipo de maquinário. Bom, houve ainda a revogação do 376 e do 384, que trazia algum descanso especial. Antes de iniciar o trabalho em regime de horas extras, a mulher teria que fazer uma pausa. É curioso porque até hoje, em algumas petições iniciais, a gente vê esse pedido desse intervalo que tinha no 384 como hora extra. Outro dia lá no escritório, a gente recebeu uma inicial que pedia esse intervalo como extra para um homem. Falou, não, mas espera aí, se até para a mulher está revogado, imagina para o homem que não estava contemplado no capítulo 3 da CLT, né? Sem querer ser feminista nem nada, mas acontecia tudo isso. A Constituição Federal, gente, no artigo 5º e no 7º, quando fala das cláusulas de trabalho, dos direitos essenciais da relação de trabalho, acabou por revogar toda essa parte de diferenciação e especialmente de impedimentos em relação ao trabalho da mulher. E por que aconteceu isso? Isso foi muito bom que tenha acontecido. Porque aquilo que serviria para a proteção do trabalho feminino acabou sendo um prejuízo. E uma maneira de incentivar a discriminação. Pelo seguinte, eu, empregador, se contratar um homem, vou poder deixá-lo atuando em todo e qualquer tipo de atividade. Em regime de hora extra, ele vai poder viajar, ele não vai reclamar, ele não vai ficar grávido, ele não vai ter que faltar para levar o filho ao médico, né? Curiosamente, apesar de não ter nenhuma razão do ponto de vista físico para isso, veja bem, a questão da maternidade, da gestação, motivos óbvios não dá para a gente atribuir para o homem, né? Mas levar o filho ao médico, levar aí a reunião da escola, não tem nenhum impedimento objetivo físico para que o homem se dedique a essas atividades. Então, olha que curioso, é uma mudança muito mais comportamental que a gente exige do que efetivamente uma mudança legal. A lei já existe. O artigo 5º da Constituição fala da igualdade entre homens e mulheres. O artigo 7º da Constituição também trata da igualdade de direitos do ponto de vista trabalhista. A gente tem o artigo 373-A da CLT, que foi inserido em 1999, que também estabelece igualdade entre homens e mulheres em todas as condições de trabalho. E a gente tem aquela lei famosa que a gente fala bastante, a 9.029 de 95, que veda práticas discriminatórias, especialmente na relação de emprego, de trabalho, lato sensu. Falando até, tipificando como crime algumas condutas de ordem discriminatória. Então, olha que curioso, do ponto de vista legal, nós estamos absolutamente respaldados. A questão é como que a gente coloca isso na prática. Então, é aquela história que a lei não pode ignorar a lei não pode ignorar a realidade, senão a realidade se vinga e ignora a lei, né? Antiga, que todo mundo fala bastante. Para a gente é um pouco o contrário. Às vezes a realidade acaba ignorando a lei e a lei ela traz uma situação ideal, mas que do ponto de vista prático a gente acaba não cumprindo. E a gente tem que fazer uma meia-culpa, porque aqui não é uma questão só do homem. A própria mulher pratica discriminação contra a mulher. Né? Ontem eu estava dando aula à noite e falaram assim, não, porque no meu escritório só contratam advogada mulher, porque a mulher não reclama, mulher faz trabalho mais do que o homem, não se queixa. Era uma mulher falando. Mas que esquisito, né? Então a própria mulher está autorizando a discriminação do contrário, né, contra o homem e justificando com razões, assim, a meu ver, injustificáveis. Mas seja como for, atualmente, não há dúvida que há direito à igualdade de salário. O Tratado de Versalhes também tratou bastante dessa questão. Falou que se houver igual trabalho, igual salário. A CLT fala disso no 461 e o artigo 7º da Constituição também fala da igualdade de oportunidades e salários e remuneração. É claro que essas coisas não acontecem de uma maneira tão clara e objetiva. Contrato um homem e uma mulher, eu não ofereço salários diferentes para um e para outro. Mas no momento da ascensão profissional, no momento de conceder um aumento, uma promoção, a mulher até hoje é sim preterida, né? O que é curioso, a gente vive na atualidade
um país em que a presidência da República é exercida por uma mulher. O STF estava presidido pela ministra Ellen Grace. Né? A gente tem uma situação atual de mulheres ocupando mesmo esses postos de trabalho. Mulher, até pouco tempo atrás, não podia votar, não podia participar de concurso público para a magistratura. Na magistratura do trabalho, que é a casa onde eu me sinto à vontade para falar, porque é lá que eu moro mesmo, eu não tenho certeza absoluta que atualmente o número de aprovados em concursos em relação a essa questão de homem e mulher é muito maior em relação à mulher do que aos homens, né? Dizem que a mulher também é mais brava quando é juíza, então não sei se isso é tão bom assim. Mas o fato de ter essa igualdade de oportunidades é bastante interessante, bastante desejável, especialmente porque há pouco tempo isso está sendo instituído, tá? Em relação à questão da maternidade, a gente sabe que tem a proibição da dispensa da mulher desde a concepção até 5 meses após o parto, pelo ato das disposições constitucionais transitórias. É pacificado hoje na jurisprudência trabalhista que a responsabilidade do empregador, nesse caso, ela é objetiva, ou seja, pouco importa que o empregador soubesse ou não da condição de gravidez da trabalhadora, tá? Há uns 5, 10 anos, havia uma série de decisões que falavam o seguinte: se a trabalhadora não notificou o empregador que estava grávida, perdeu o direito à estabilidade. Várias disposições de convenção coletiva continham essa previsão. Se não notificar em até 10 dias depois da rescisão contratual, tchau, estabilidade. Hoje em dia, essa questão está absolutamente superada, a responsabilidade é sim objetiva, pouco importa que a própria trabalhadora saiba que está grávida e muitas vezes não sabe no momento da dispensa. Por que que é assim e por que que interessa que seja assim? Porque isso é uma evolução. Porque a estabilidade para a gestante, ela não visa o direito a salários para a gestante, ela visa a proteção da mulher naquele momento mais sensível da sua história, da sua vida. Ela visa a proteção do nascituro, aquela criança, da própria mulher, evidentemente, e que se evite o preconceito contra a mulher, a discriminação. Eu concordo que, às vezes, o que visa evitar a discriminação causa discriminação. Ninguém gosta de empregado com estabilidade, muito menos com a estabilidade gestante, porque mulher com filho pequeno dá trabalho para o empregador. Ela tem que sair para levar na creche, na escola, no pediatra, na consulta disso, na vacina, bababá. Então, todas essas causas são, ao mesmo tempo que visam evitar a discriminação, também acabam causando. E como é que a gente resolve isso? Eu também não tenho solução, tá? Eu estou falando coisas que eu leio por aí, acabo estudando e sugestões que o pessoal de doutrina faz. Criando políticas de igualdade efetivamente entre mulher e homem, né? Então, não é de se estranhar que o marido, que o pai leve o filho ao médico e não a mãe. Eu não tenho filhos, mas eu acredito que causa um certo espanto para a recepcionista do pediatra ver um pai com um filho, né? Não deve ser muito normal. Então, o pai pode estar habilitado aí para a reunião de escola, falar com a professora, levar bronca da professora. Todas essas coisas que criança exige, elas podem ser feitas tanto pelo pai quanto pela mãe. É que culturalmente criou-se a tradição de que a mulher que se dedica a esse tipo de atividade, tal qual as atividades domésticas. Até tem quem inclua a atividade com os filhos dentro das atividades domésticas. Não é bem assim. E tem aquela outra questão também, gente, que é a questão mais difícil de resolver. Criar políticas sociais de... Não dá pra gente fazer controle de natalidade, incentivar a esterilização, igual o pessoal fala. Não pode, é até crime, do ponto de vista legal, tá? Mas o planejamento familiar, ele é essencial, né? A gente vive numa realidade em São Paulo que fica até um pouco esquisito falar isso. Mas é comum mulheres com 5, 6, 10 filhos e sem condição de subsistência própria, muito menos dos filhos. E por que que é assim? Ah, porque a mulher não tem o que fazer e fica tendo... Não é nada disso. É porque não tem uma orientação de controle mesmo. Planejamento familiar.
Sem prejuízo disso, a gente não tem política de creches. A mulher ela tem que ficar assim tão dedicada ao filho porque não há quem se dedique por ela. Né? É muito difícil conseguir vaga em creche. A gente vê toda hora na imprensa a notícia de mãe que dormiu na porta da creche, que denunciou, que chamou a polícia porque não tem vaga. Então, tudo isso acaba interferindo na atividade feminina e prejudicando a atividade da mulher no local de trabalho, tá? Não temos mais dúvida que o TST fala da questão de a responsabilidade ser objetiva em relação à gestação e à estabilidade. Evidentemente, por conta das restrições de físicas mesmo, impostas pela gestação, subsiste o direito de a mulher eventualmente ter a função alterada, se a função que ela até então desempenha na empresa prejudicar de alguma forma a questão da gestação. Me parece que isso está fora de dúvida, funciona tal qual aquele trabalhador que é readaptado do INSS, a gente tem que colocar numa função compatível. Mal comparando, é a mesma coisa, a trabalhadora tem que estar numa função que não cause prejuízo para a gestação. Fica concedido ainda um intervalo para amamentação, até os 6 meses de idade da criança. É necessário que a empresa mantenha creche, se a empresa tiver mais de 30 empregados de mais de 16 anos. E aqui é uma parte que eu acho curiosa, porque falam assim, bom, mas mais de 30 empregados mulheres ou mais de 30 empregados homens? Né? Será que o homem também não tem o direito de ter o filho dele assistido pela creche da empresa? E aí, dentro de tudo o que a gente está defendendo, me parece que sim, não há menor motivo, não tem menor razão para haver diferenciação entre ser homem e mulher. A questão do aborto não criminoso também garante licença, tá, de 2 semanas. E a Lei 9.029, que, a meu ver, foi a coisa mais bacana que fizeram em relação a essa questão da discriminação. Essa Lei 9.029, ela nem veio para tratar de relações de trabalho propriamente. Ela veio mesmo para tipificar como crime algumas situações, tá? Então, ela proíbe a adoção de prática discriminatória que consista em exigir exame, por exemplo, em relação à questão da gravidez, e tipifica até como crime essa questão de controle de natalidade, de incentivar a esterilização e tudo mais. Mas a situação é que a Lei 9.029, ela acabou efetivamente sendo inovadora em relação à prática da discriminação. E aí, apesar de ela ter tratado inicialmente da gestação, da gravidez, da esterilização, ela foi sensacional ao dispor sobre as discriminações por motivo de sexo, cor, estado civil, origem social e um sem número aí de questões que podem, opção sexual, e a gente acaba aplicando na prática, por analogia à própria Lei 9.029, todo tipo de discriminação como ilícita, evidentemente aquela que não encontra motivo justificável. E a gente sempre fala o seguinte, se eu sou um produtor de teatro e vou fazer uma peça que retrata, que traz como tema a escravidão no Brasil, evidente que eu estou apto e autorizado a querer que os meus atores sejam negros, porque não faria sentido um loiro de olho azul ser o escravo, já que o escravo era o negro. Nessa situação, a discriminação é permitida. Vocês percebem? É igual a prática da revista da mulher ser feita por uma outra mulher. Agora, curiosamente, eu não vou achar aqui agora, claro, mas no livro eu coloquei uns anúncios de jornal que falavam assim, contrata-se mulher para trabalhar como balconista de supermercado. Né? Porque homem não pode ser balconista de supermercado? Aí a que eu achei mais sensacional era assim, ó, recepcionista, experiência no cargo com atendimento ao cliente, escolaridade mínima, ensino médio completo, idade entre 18 e 25 anos, já não é bacana, tem a tal da discriminação por idade, habilidade em atendimento telefônico, boa apresentação pessoal, tudo bem. Disponibilidade para trabalhar no fim de semana. Aí a parte que eu achei assim surreal. As interessadas deverão enviar, sublinhado, currículo com foto. Imprescindível.
ela não é modelo, né? Era só uma recepcionista. Se ela fosse uma modelo de beleza, fosse desfilar, tirar foto, aí tudo bem, precisar da foto. Mas para recepcionista, né? É perigoso a gente falar isso, porque a gente tem uma questão toda filosófica. Quando a gente estuda filosofia, a gente vê que é natural da condição humana a identificação com aquele que é igual. Então, se você está ali na rua e encontra uma pessoa mais ou menos parecida com você, até do ponto de vista físico, você já se sente meio enturmado. Quando você vai a uma reunião de família, você é advogado, eu também. Você já fica mais ou menos amigo da pessoa. Né? Você estudou onde? Eu estudei na PUC. Nossa, eu também. É mesmo? Eu trabalho ali na ASP. Nossa, eu também. Você virou o melhor amigo da pessoa. Então, essa identificação é natural. E aí, eu estava vendo umas pesquisas de agências de recrutamento, de recursos humanos mesmo, seleção de pessoal. É absolutamente comum, e por uma questão inconsciente, não é alguma coisa determinada, nem que se mandou que fosse feito assim, que os chefes contratem pessoas parecidas fisicamente com eles. O gordinho contrata gordinhos para trabalhar. A loira, ela tem preferências por loira, né? E não é uma questão, às vezes, declarada, a própria pessoa não percebe. É uma questão inconsciente mesmo. É claro que essas questões que não têm discriminação objetiva, explícita, são naturais da essência humana e a gente não tem como evitar. O que não dá para só contrato loiro de olho azul, né? Se não tiver um motivo específico, né? Bom, tem uma licença de 120 dias, que é um problema do ponto de vista trabalhista. Porque não é fácil mesmo para o empregador encontrar um substituto por 120 dias. E agora, talvez até por 180, dependendo de a empresa aderir ao programa da empresa cidadã. Como evitar a discriminação da mulher em relação a essa questão da licença? Não tem como. O professor Pedro Manos, ministro do TST, ele às vezes fala algumas coisas que a gente pergunta para ele em aula, ele fala isso daí só com muita reza. Então, tem coisa que não tem mesmo do ponto de vista legal como evitar. A licença é conferida à mulher por 120 dias. Legalmente, não há a menor hipótese de ela ser reduzida. Não dá para flexibilizar. Embora extraoficialmente todo mundo acabe trabalhando, né? Especialmente nas posições de cargos mais elevados, executivas, cargos de direção, chefia. Se tiver o parto antecipado, também mantém os 120 dias. A parte bacana é que quem paga o salário maternidade não é o empregador, em última análise, né? Ele compensa do valor que ele paga ao INSS. Então, o pagamento do salário maternidade é feito exclusivamente, completamente pelo INSS, o que, de uma certa maneira, obsta aí a questão discriminatória, tá? Não é suficiente, mas é muito melhor do que se o próprio empregador tivesse que ficar pagando 120 dias sem a mulher estar ali prestando sua atividade normal. Qual que é a intenção dessa licença de 120 dias? Primeiro, a recuperação física, não tem a menor dúvida em relação a isso. E aqueles cuidados que a mãe deve dispensar à criança, querendo ou não, porque a criança exige, né? Não adianta contratar babá, tem que ser a mulher mesmo, tem que ser a própria mãe. Essa situação da licença também é conferida para a mãe que adota, tá? Que obtém judicialmente a guarda. Agora, sem aquela distinção em relação à idade da criança que é adotada, são conferidos os 120, quiçá 180 dias. Porque o 1596 do Código Civil fala que não pode haver distinção entre os filhos de relação de casamento, adoção, qualquer que seja o tipo e a origem do filho, tá? Então, não tem dúvida, a licença está garantida também para a mãe adotante. Em 2008, a gente teve a Lei 11.770, que trouxe mais 60 dias de licença maternidade. Então, o que era 120 virou 180, na contramão do que as pesquisas falam, né? Que as mulheres querem que reduza, etc. e tal. Mas é interessante, tem funcionado. A gente tem notícia de grandes instituições, grandes empregadores que adotaram essa questão da empresa cidadã com sucesso. É curioso porque, apesar disso, a mulher não quer, na verdade, que a licença seja ampliada, né? A mulher, ela se sente quase que
deixada para trás quando ela fica 120 dias em casa. E vocês imaginem, né? Eu acredito que todo mundo aqui se dedica a uma atividade profissional, tanto que está aqui agora. E você ficar... Eu tenho um amigo que ele fala que se ele ficar um mês fora do escritório dele, ele é advogado, quando ele voltar tem uma pet shop instalada no lugar. Né? Imagina ficar 120 dias longe. Imagina 180 dias. Você não sabe mais nada do que está acontecendo. Eu tenho uma prima que ela diz que ela ficou 15 dias de férias. Quando ela voltou, ela não lembrava a senha do computador dela. 15 dias de férias, sem criança, sem ter que trocar fralda, amamentar, nada disso. Então, é difícil de a gente conviver com a necessidade de criação do filho, da licença maternidade, e compatibilizar isso tudo com a manutenção do emprego de maneira regular, sem qualquer prejuízo. De qualquer maneira, a gente tem garantido pelo artigo 7º 30 a igualdade salarial, de função e de critérios de admissão. Eu não posso admitir uma mulher porque é mulher e nem um homem porque é homem, e nem deixar de admitir um ou outro por questões de sexo, tá? A gente está hoje falando do trabalho da mulher, mas isso vai se aplicar também para todo tipo de situação. Eu não posso admitir um heterossexual porque é heterossexual e desprezar o homossexual. Evidentemente, se não for uma pessoa capacitada profissionalmente, não tem o menor problema de distinção. Mas se for essa a motivação da diferenciação, a opção sexual, aí não dá para a gente entender que há licitude no tipo de procedimento. Questão da mulher também. O problema dessa parte aí de diferenciar homem e mulher é que a gente tem que enfrentar aí uma questão cultural e social mesmo. Até hoje tem muito homem e muita mulher, que é pior, que acha mesmo que a mulher tem que ficar em casa, né? E ela tem que cuidar dos filhos, e aí ela encontra um problema muito sério, porque ela, mesmo que fique afastada só enquanto as crianças são pequenas, ela fica afastada há muito tempo, e quando ela volta ao mercado de trabalho, não a absorve mais, ela já está desatualizada. Mas, seja como for, eu acho que é mais importante até uma mudança social, cultural, do que efetivamente uma questão jurídica, já que a gente já conta com instrumentos de respaldo. Aí eu transcrevi para a gente um texto que falava o seguinte: convém ao Estado que a mulher mãe disponha de tempo suficiente para cuidar dos seus filhos e encaminhe seus primeiros passos na vida, assistindo-lhes com seu desvelo, carinho, exemplo, protegendo, amparando, orientando sua educação. Eu não consigo compreender por que a mulher tem que fazer isso e o homem não, né? Não tem nenhuma justificativa física, como é o caso da licença maternidade, para que isso seja razoável. Outra coisa que também, e veja bem, isso aqui são livros importantes, livros jurídicos até, que tratam disso como uma coisa absolutamente sedimentada. A mulher cuida do filho, né? E aqui fala ainda que é necessário que, para a proteção, a gente tenha que considerar a duração do trabalho da mulher, porque ao deixar a loja ou oficina, encontra no seu lar tarefas a realizar que são próprias do seu sexo. Arrumação da casa, conserto do vestuário, preparo da alimentação e cuidado dos filhos. Faltou falar que ela tinha que pôr a comida do cachorro também, né? Mas eu não consigo entender, né? Não, aliás, eu acho que não é que eu não consigo, não tenho que entender. Embora a gente saiba que na prática é assim que funciona, né? A mulher é a que se dedica a tudo. E o curioso é que atualmente as coisas mudaram, mas mudaram do jeito errado. Porque não só o homem não faz a atividade doméstica que a mulher faz, como a mulher acaba fazendo aquela atividade que o homem teria que fazer. Levar o carro para trocar o óleo, pregar o prego na parede, arrumar a televisão. Então, mudou para pior, né? Só ampliou, na verdade, a capacidade da mulher trabalhar. Dizem que, do ponto de vista físico, tem até explicação, que a mulher ela é multimídia mesmo e o homem não. Ele opera no sistema único, a mulher tem mais facilidade para fazer mais coisas ao mesmo tempo. E me parece que é verdade, mas isso também não é motivo para justificar essa conduta, né? Tem algumas questões que tem mesmo uma disposição melhor de um sexo ou de outro. O pessoal fala, não, mulher não pode viajar, mulher não tem muita disponibilidade para viajar. E a aeromoça? A aeromoça não trabalha normalmente, né? As comissárias de bordo, embora também existam os comissários de bordo,
e tudo mais. Tem uma pesquisa interessante, que até acho que está num dos últimos slides que foi feita, eu não lembro que origem que é a pesquisa, não é do Brasil, que uma mulher, a pesquisadora, ela anunciou no jornal para relacionamentos, assim, aquela mulher procura homem, né, para namoro ou compromisso duradouro, e a mulher, ela colocava absolutamente as mesmas condições físicas, sociais, tudo igual, escolaridade e tudo mais. Mesma mulher imaginária, né? Uma sendo carpinteira e a outra sendo enfermeira. É alguma atividade assim, uma que é bem feminina do ponto de vista cultural e a outra não. Eu não sei a proporção exata, a gente tem aqui no material, e a gente fala até o final da exposição, mas eu sei que foi assim, uma proporção desigual. A enfermeira recebeu o dobro de respostas que a coitada da carpinteira recebeu. Né? E não tem nenhum motivo para que a carpinteira sofra esse tipo de discriminação. Então, os doutrinadores falam que tem até uma questão amorosa envolvida, uma questão sexual mesmo, social sexual. A gente, do ponto de vista do mercado amoroso, é muito mais atraente uma mulher que tem uma atividade mais feminina, né? Uma pediatra é bacana, né? Charmoso ser pediatra, do que uma moça que seja piloto de avião. Por mais que hoje em dia seja absolutamente possível, até há companhias, a gente até estranha, né? Não sei se vocês já viram mulher que dirige ônibus, mulher, né? Motorista de ônibus, mulher. A gente olha meio esquisito. Taxista, mulher, né? E aí o pessoal brinca e fala assim, você contrataria uma babá homem para sua filha, para o seu filho? Ué, por que não? Se fosse uma pessoa que trabalhasse bem. Mas eu concordo que causa estranheza. Outro dia eu fui a um salão fazer a unha, coisa de mulher, e a manicure era um homem. E eu pensei, olhei, quase pedi para a dona do salão, mas não pode ser outra pessoa. Daí achei que não tinha nada a ver. Eu que tinha escrito um livro falando da discriminação, seria um pouco paradoxal, né? E olha, a unha ficou ótima, melhor do que quando a mulher fazia. Então, assim, do ponto de vista técnico, não tem a menor diferença ser mulher ou ser homem para a atividade. A questão é muito mais social e cultural do que qualquer outra coisa. A gente não está acostumado. A Justiça do Trabalho, onde eu atuo, eu acredito que haja até mais advogadas mulheres do que advogados homens. As reuniões que a gente tem na Associação dos Advogados Trabalhistas deixa isso bem claro. A atuação da mulher é muito mais comum, eu acredito, até do que o próprio homem. Por isso que a Justiça do Trabalho anda bem. Tá? Bom, o tratamento desigual, ele fala também do aumento do custo para o empregador por conta da maternidade, fala que isso falta muito para cuidar dos filhos. Tem algumas convenções coletivas de trabalho que até conferem à mulher alguns dias de licença, né, sem desconto de salário, se ela for acompanhar o filho à escola, ao médico, normalmente é médico, a consulta médica, a vacina e tal. Mas não confere esse mesmo direito para o homem, né? Eu acho que o homem poderia muito bem pedir, eu se fosse juíza, conferiria tranquilamente. Tem um pessoal no meio acadêmico falando até da estabilidade gestante para o homem. Porque a mesma situação de insegurança, será que eu vou ter emprego, não vou ter salário, não vou, que a mulher passa quando ela fica grávida, o homem também passa quando ele sabe que vai ter um filho, né? Ele também é responsável pela subsistência da família e do lar. Então, a despeito de o texto constitucional falar da mulher gestante, por que não conferir ao homem uma segurança de que ele terá assegurado o seu trabalho e, consequentemente, seu salário pelo período da estabilidade gestante, tá? Claro que são questões ainda mais estudadas academicamente do que vistas na prática, mas eu acredito sinceramente que isso será uma coisa que em pouco tempo vai mudar também, porque é o que a gente precisa. Todo mundo fala que a gente precisa mudar a lei. A lei, ela é bacana, ela é suficiente, ela exaure o tema. O que a gente precisa mudar efetivamente para encontrar essa igualdade que a gente pretende são as questões culturais mesmo, tá? Essa história da discriminação, ela não é proibida sempre.
é só quando efetivamente não há motivo que justifique a discriminação. Eu dei o exemplo da revista feita por pessoa do mesmo sexo, como proteção à intimidade. Agora, isso está sendo muito falado na imprensa por conta daquela moça lá da polícia, que a corregedoria fez a revista. Então, isso está sendo muito noticiado. Não há a menor dúvida que a revista deve ser feita por homem em homem, por mulher em mulher, tá? Não tem qualquer dúvida em relação a isso. A discriminação que a gente não pode admitir é aquela que causa prejuízo. O professor Bandeira de Mello, ele tem um livro muito bacana, um livro pequenininho, gostoso de ler, que chama Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. E ele fala muito isso. Quando o discrimen tiver uma correlação com o que está sendo objeto da discriminação, tudo bem. O que não pode é não ter justificativa plausível. Eu contrato mulher porque eu gosto mais de mulher. Eu contrato mulher porque eu acho que ela trabalha melhor. Assim não, tá? Tem que ter alguma coisa objetivamente justificável. Agora, se não tiver, a gente tem aí a Constituição Federal, os tratados internacionais, Convenção 111 da OIT, os direitos da Declaração Universal do Homem, fizeram uma proposta de Declaração dos Direitos da Mulher. E a autora da proposta foi guilhotinada na época, né? Então, vocês imaginem que hoje a gente vive uma situação bem já evoluída em relação ao que era. E a própria Declaração da Filadélfia, tá? Tem muita coisa no cinema falando dessa situação toda. Eu li ali Declaração da Filadélfia, lembrei daquele filme Filadélfia, que fala de um portador de HIV, que hoje também é uma situação bastante comum. Nos tribunais trabalhistas, o TST tem julgado de maneira fantástica e exemplar essa situação de discriminação. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é que não tem estabilidade, tá? Não se trata de estabilidade. A gente pensa muito isso em relação ao portador do HIV. Ele não tem o direito de ficar trabalhando estável no emprego porque ele é portador de HIV, à exceção de algumas normas coletivas que conferem mesmo a estabilidade nesse caso. O que ele tem direito, e na verdade todo mundo tem direito, é de não ser dispensado de forma discriminatória. A dispensa de forma discriminatória, ela não é só dispensa sem justa causa. É eu tornar, por exemplo, o ambiente de trabalho insustentável. A pessoa não aguenta mais trabalhar lá, porque todo dia ela ouve uma gracinha, ouve alguma coisa constrangedora, e nesse sentido não consegue permanecer trabalhando, pode ser vítima até de assédio moral nessas situações. Então, tem toda aí uma gama de tipos de dispensa que podem ser discriminatórias. Quando a gente pensa em dispensa discriminatória, a gente pensa sempre naquela dispensa sem justa causa, porque você é mulher e eu quero contratar um homem. Não é só isso. A própria rescisão indireta pode se dar por força da discriminação, aquela do artigo 483 da CLT. A Constituição fala no caput do artigo 5º como direito fundamental que todos são iguais perante a lei. Não tem muita discussão. Igual é igual. Tá? Não tem, olha, todo mundo é igual, mas aqui é um pouco diferente. É absolutamente igual, com algumas proteções específicas, como o caso das pessoas com deficiência, mas sem prejuízo da igualdade entre todos. A Declaração da Filadélfia, ela fala especificamente de raça, credo ou sexo. Se a gente analisar os textos legais, cada um traz uma série de valores que eu acho que entendem como mais importantes, pelo menos no momento da elaboração do tratado, da declaração. É violação dos direitos fundamentais do homem, dos direitos da Declaração do Direito Universal, afrontar qualquer desse tipo de proteção. A Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, que é um tratado internacional, ela é mais abrangente, fala de raça, cor, sexo, religião, opinião política. Olha que interessante, opinião política. A gente atualmente não considera muito essa questão, mas ela é importante em muitos lugares, em muitos países, já foi objeto de muita discriminação aqui no nosso país. Ascendência nacional. Aqui no nosso país a gente vê muito preconceito dentro do próprio país contra os nordestinos. Né? Vocês já devem ter ouvido alguns comentários pejorativos nesse sentido. Não tem o menor cabimento, tá? Ou origem social. A Lei 9.029, salvo engano, ela fala também
do Estado Civil, exatamente, fala do Estado Civil. Então, tem uma série de elementos que podem constituir a causa da discriminação. Essas questões que são tratadas nos textos legais, elas não são exaustivas, tá? A meu ver, são exemplificativas. Eu trago lá raça, sexo, ascendência nacional, não significa que as outras questões não contempladas nos textos legais estão sem qualquer proteção jurídica, tá? Eu acredito mesmo que seja só uma questão histórica, que naquele momento o legislador, a elaboração do texto legal, entendeu como mais importante historicamente aquelas questões, mas todas as outras ficam contempladas. A discriminação como um todo é ilícita em qualquer que seja a sua dimensão. Não posso ter distinção, exclusão ou preferência. Então, para qualquer tipo de situação, ascensão, promoção, a discriminação fica absolutamente vedada nos termos da Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho. Lembrar que é tratado internacional, por isso tem a sua aplicação imediata, desde que ratificada pelo país, como é o nosso caso aqui em relação à Convenção 111. O artigo 1º da 9.029, que é a lei que eu acho bacana, é uma lei curta, né, que é como devem ser todas as leis boas, e que trata de matéria de maneira exaustiva, é suficiente para o fim que é pretendido. Ela fala que para o acesso da relação de emprego, ou mesmo para a manutenção da relação de emprego, não pode haver discriminação por força de sexo, e está aí grifado, já que nosso trabalho aqui hoje é falar sobre a mulher, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade. Situação familiar é bem abrangente, mas eu penso sempre naquele pessoal que era filho de casais separados, que até pouco tempo atrás, hoje em dia acho que nem existe mais isso, mas há pouco tempo enfrentavam muita discriminação, até com impedimentos para algumas atividades sociais e tudo mais. Mulher separada era uma mulher mal falada, né? Mal vista. Em alguns lugares, assim, de tradicionais, de cultura mais um pouco mais rígida, mais antiga, por força também de conceitos religiosos, me parece. A gente vive num país católico em que não é admitido, né, o segundo casamento, a separação. A gente ainda enfrenta essas situações, mas do ponto de vista legal não tem a menor motivação, a menor justificativa. Quando a própria lei não contempla os impedimentos para a discriminação, a gente se socorre daquilo que é basilar no direito, que são os princípios. E em relação à questão da discriminação, a gente tem os princípios da igualdade e da razoabilidade, que dão aí uma margem de aplicação grande para o juiz. Então, há completamente como observar todas essas situações. Aí eu falo ainda dos tipos de discriminação, a discriminação por sexo, etnia, credo, orientação sexual, idade, tem os PDVs aí. Essa foto ela sempre causa um certo tumulto quando passa, principalmente quando os meninos estão presentes. E Estado Civil. Essa questão da idade, os PDVs, planos de demissão voluntária, às vezes eles contêm como critério para adesão ao PDV a idade. Então, é necessário que a pessoa já tenha uma idade mais avançada para que possa aderir ao PDV. Não me parece muito razoável. O Ministério Público do Trabalho até já entrou com algumas ações civis públicas por força disso, impedindo que o critério idade seja considerado como requisito para que seja feita a adesão. Olha que curioso. Hoje em dia, as pesquisas, as estatísticas dizem que uma pessoa com 35 anos, ela já está velha para entrar no mercado de trabalho, né? Me dá um certo medo isso, né? Então, a gente é uma profissão, uma atividade autônoma, é mais tranquilo, mas 35 anos me parece que a pessoa está começando a ficar boa, né? Então, não dá para falar que ela está velha para entrar no mercado de trabalho. Mas já tem esse impedimento. Eu li agora há pouco aquele anúncio de jornal exigindo como idade para contratação entre 18 e 25 anos. 26, nesse caso, já estava fora do mercado de trabalho, né? 26...
Seja como for, a gente vive essa situação aí de discriminação, mais uma vez trazendo o conceito da discriminação, tratar com inferioridade alguém, fazer considerações arbitrárias que não tenham correlação com a atividade. E em relação à mulher, a questão predominante aí que interfere na contratação é o fato de, eventualmente, a contratação da mulher elevar os custos, né? Apesar de a gente ter um Código Civil, esse de 2002, todo falando da função social da empresa, disposição que também converge no sentido do texto constitucional, a gente sabe que, do ponto de vista do empresariado, a filosofia é do custo-benefício, né? Quanto custa? Vale a pena? Às vezes a gente como advogado fica até um pouco frustrado, que você desenvolve uma tese super bacana, né, e quer falar para o cliente e tal. E, na verdade, a pergunta é, mas quanto custa? Né? Não a tese, mas quanto custa do ponto de vista na empresa instituir isso que eu estou precisando? Eu lembro uma vez, numa reunião na Delegacia Regional do Trabalho, a empresa estava sendo notificada para implantar, para adotar algumas condições específicas para contratar pessoas com deficiência. Claro, contratar a pessoa com deficiência não é colocar a pessoa no quadro na folha de salário da empresa, não é isso. Eu tenho que trazer a pessoa para o mercado de trabalho, eu tenho que adaptar o meu ambiente de trabalho, então eu tenho sim que fazer um banheiro especial, eu tenho sim que colocar corrimão, eu tenho que colocar espelho no elevador para o cadeirante conseguir manobrar a cadeira de rodas no elevador. Então custa, né? E nesse momento que o gerente da empresa começou a perceber que ele ia ter que fazer toda essa adaptação do ambiente de trabalho dele à situação da pessoa com deficiência para cumprir a cota, falou, não, mas isso vai custar dinheiro. Sim, vai. Mas não posso só contratar, eu pago o salário, ele não precisa nem ir na empresa? Claro que não. Né? A ideia não é dar o salário, né? Isso é a parte fácil. A ideia é eu integrar essa pessoa ao ambiente de trabalho. Então, é nesse sentido, a mulher também não pode ser preterida dentro do ambiente de trabalho. Claro que a gente sabe que, por questões culturais, tem algumas situações, algumas atividades que acabam tendo mais homens do que mulheres, ou vice-versa. Mecânico, né? Oficina mecânica. Tem mulher, né? Mas também não tem impedimento legal nenhum que uma mulher seja mecânica, né? Se ela tiver todas as habilidades que são necessárias e os conhecimentos, ela pode absolutamente ser mecânica. Tem algumas questões aí do ponto de vista social, familiar, cultural, que eu acho que é o maior obstáculo que a gente enfrenta em relação à questão da discriminação. Não só da mulher, mas da discriminação como um todo. E em relação a isso, a gente tem até uma questão social que, para a mulher, tem até uma situação de desencorajar a mulher a adquirir maior escolaridade. E, contrariamente a essa situação social, as pesquisas dizem que as mulheres elas possuem mesmo escolaridade superior à do homem, né? E a parte triste é que, mesmo assim, ela ganha menos. Então, ela precisa se especializar mais, mas, mesmo assim, ela continua ganhando menos, tá? E ela precisa, para conseguir se especializar mais, enfrentar uma barreira cultural. Mulher não precisa trabalhar tanto, nem estudar tanto, né? Tem o marido, que é o provedor. É comum a gente ouvir isso. Então, assim, não, mas é o marido que sustenta a casa, né? Não é para ser assim. Culturalmente, a gente concorda que acontece, né? Da realidade, a gente não pode fechar os olhos, mas o certo é que não seja assim, o desejável é que isso não aconteça. E deixar a vida profissional para segundo plano com aquele argumento de que não é muito feminino a mulher trabalhar tanto, que a mulher tem que se dedicar mais. Eu não consigo compreender o que seria o feminino. Aí é o cabeleireiro, a academia, o shopping e não trabalhar, né? Porque dá para coexistir tudo isso. Dá para você ser super feminina e ser uma profissional super bem-sucedida. Uma coisa não impede a outra, uma não é obstáculo da outra. Tem aquela história de que a mulher tem que se dedicar à atividade doméstica, que a gente já falou bastante, né?
tem sempre aquele estereótipo que a gente está habituado. Vocês podem olhar mesmo nas artes, os quadros, as pinturas, as esculturas, os livros, as histórias, os filmes, as novelas. A mulher, ela está sempre dedicada à contemplação, é aquela pessoa passiva, né? Romântica. E o homem não, ele está sempre ali fisicamente ativo, ele é o corajoso, forte, o que defende tudo e todos, né? O homem sempre tem as atividades de domínio, de autoconfiança, e a mulher não, é sempre submissa, passiva, é uma questão tradicional mesmo. De entender que o homem ele é o responsável pelo sustento da família, o que a realidade já demonstra, as estatísticas demonstram que não é mais assim, muito pelo contrário. As mulheres hoje em dia chefiam mais as famílias do que os próprios homens, tá? Tem aquela questão dos custos da mão de obra, a questão de a mulher ser a pessoa que tem o filho, fisicamente falando, os costumes, as religiões e os fatores históricos que interferem e criam aí toda essa situação que incentiva, meio que autoriza a discriminação. Precisa, na verdade, de uma mudança cultural, né? E não é só do homem, da mulher também. A gente precisa melhorar a cabeça mesmo para compreender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu ser mulher não me impede de ser uma boa profissional, que também não me impede de ser mãe, e eu ser homem também não me impede de eu me dedicar ao meu filho, tanto quanto a mãe se dedica, excepcionadas aquelas questões físicas, né? O homem não pode, por exemplo, amamentar. O aleitamento é feito pela mulher, também seria ridículo a gente fechar os olhos para essa questão. Quando acontece isso, aí fica mais fácil de a gente mudar a parte cultural e evitar enfrentar esse tipo de discriminação. Tem muita gente que fala que para algumas situações não há respaldo legal. Por exemplo, a história do portador de HIV, de algumas doenças muito sérias, fatais, né? Que não tem cura. E não me parece que isso seja um impedimento, porque o juiz está autorizado a decidir, com base em jurisprudência, convenções internacionais, como é o caso das convenções da OIT, e especialmente todos os princípios constitucionais e tudo mais que não muda no direito. A lei sim, o princípio não. Precisamos pensar em relação à questão da mulher. O problema das diferenças salariais que são enfrentadas até hoje, não tem como negar. A promoção e o desenvolvimento da carreira, né, dentro ali do ambiente de trabalho. Então, não é só entrar para trabalhar, é continuar trabalhando, é ascender profissionalmente. E, evidentemente, a questão de se preferir os homens em relação às mulheres. Nós temos já atualmente algumas medidas de proteção pelo Ministério do Trabalho, que tem um setor de combate à discriminação. O Ministério Público do Trabalho, em relação aqui à questão da parte do trabalho, tem uma atividade espetacular em relação a essa situação. E aí a gente tem o próprio processo trabalhista, né, para evitar ou para reprimir a questão toda inerente à discriminação. Temos alguns problemas como o ônus de prova. Como é que eu vou provar que eu fui discriminado? É alguma coisa que acontece de uma maneira velada, né? É como assédio sexual. Ninguém que pratica o assédio chega ali descaradamente e fala. Pela própria natureza da situação, são coisas que acontecem de maneira mais disfarçada, né? Por isso que os tribunais têm entendido que, nesse caso, basta alguns indícios são suficientes para fazer prova. Então, eu não preciso daquela prova robusta, incontestável. Eu preciso apenas de indícios para servirem de prova daquilo que eu estou alegando, né? Fica mais fácil para o ofendido fazer prova da discriminação. O tribunal tem sido mais bacana em relação a isso. Ressaltar que não tem mesmo estabilidade, com todo o respeito que merece algumas decisões que entendem que há estabilidade, né? A questão que existe é a proteção contra a discriminação, que não pode haver a ilicitude da discriminação. Falamos já dos tipos de extinção de contrato que podem ocorrer quando há discriminação. Lembrar que essa proteção contra a dispensa discriminatória,
ela não se vislumbra só do ponto de vista dos interesses individuais, mas também dos interesses coletivos, dos interesses difusos, justificando aí a própria atuação do Ministério Público do Trabalho em relação aos interesses difusos. Eu acho que, além da questão da readmissão do empregado, que é o que a Lei 9.025 fala quando há discriminação, pode haver, a indenização, não tem a menor dúvida, é o texto do artigo 4º da Lei 9.029, a gente vai tratar mais adiante. Mas eu acho que pode haver um pedido, por exemplo, de retratação pública, né? Para algumas empresas, é muito mais doído ter que publicar uma página inteira num jornal de grande circulação falando, olha, fiz isso, estou errado, peço desculpa e vou adotar atividades, medidas antidiscriminatórias, do que eu pagar 50 a 100 mil de indenização. Então, o nosso interesse é evitar o efeito pedagógico. A indenização, ela não busca só compensar o ofendido, mas visa prejudicar o ofensor, de maneira que isso seja suficiente para ele não reiterar sua própria conduta. É nesse sentido que me parece, a despeito de não haver disposição legal específica, que a retratação pública é absolutamente admissível, o juiz está autorizado a concedê-la na forma das disposições do Código de Processo Civil em relação às obrigações de fazer. O artigo 2º da Lei 9.029, que é aquela lei da qual eu sou fã, ele fala que é crime, ele tipifica penalmente exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração, qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou estado de gravidez. Veja bem, não pode exigir isso de maneira não justificada. Se eu vou contratar alguém para trabalhar com raio-x, aí tudo bem, eu querer saber se a mulher está grávida, porque será prejudicial para ela esse contato com a radiação, do elemento, sei lá qual, do raio-x. Nesse sentido, é claro que exigir uma declaração não é uma conduta discriminatória, muito pelo contrário, é uma medida de proteção. Eu adotar qualquer tipo de medida para combater aí a natalidade, esterilização, também não pode, e está tipificado na Lei 9.029 também como crime. A Lei 9.029, no artigo 4º, ela fala o seguinte, ela dá opção ao trabalhador que é discriminado de escolher entre readmissão, ele não fala reintegração, fala readmissão, tá? Começa a trabalhar de novo. Não é que continua aquele contrato, ele volta a trabalhar. Com ressarcimento de todo o período de afastamento, remuneração. Tem uma dúvida aí grande se esse remuneração abrange todos os benefícios do contrato de trabalho, a média de horas extras, por exemplo, ou se são só os salários. O tribunal não resolveu, eu não vou ter a audácia de dar algum palpite para resolver, já que o tribunal também não se pronunciou a respeito ainda, tá? Então, o trabalhador, se for discriminado, fizer prova, pode ser readmitido. Mas ele pode escolher se o ambiente ficar insustentável, ou ele não precisa nem explicar nada, se ele simplesmente não quiser voltar a trabalhar, receber em dobro essa indenização. Então, ao invés de ser readmitido, ele receberá em dobro. Em dobro, o salário, desde a demissão injustificada, né, desde a demissão ilícita, até quando? A lei também não fala, tá? Eu acho que tem que ser até o pedido ou até o trânsito em julgado. Também não tem, não é pacífico na jurisprudência qual é o termo limite para acessar, para fazer computar os salários. Não tem estabilidade, já falamos sobre isso, é realmente só proibição da discriminação ilícita. A gente tem essas questões culturais, que eu insisto, que é a parte que precisa ser alterada. A gente vive, esses países especialmente aqui, como nosso país latino, tem muito essa questão de a sociedade ser patriarcal. É sempre o homem que exerce a direção. Vocês viram as disposições do Código Civil de 1916, são todas no sentido de conferir ao homem todos os poderes da sociedade conjugal. Então, a gente ainda vive esses resquícios, né? E aí, quem fala que a mulher não pode trabalhar tanto, fala assim, olha, ela tem menos aptidão para a ciência, ela tem menos condições de ser chefe, porque ela é mais boazinha, então ela não sabe dar bronca. Ela não pode viajar, e aí eu volto a falar da tal da aeromoça, né? Ela não pode enfrentar perigo físico, tem menos força física. Menos força física é verdade, mas isso também não é um impedimento para que ela trabalhe em algumas atividades, que isso pode ser
tratado aí com a questão dos maquinários e tudo mais. A mulher, isso é um pouco culpa da própria mulher, desde criança ela dedica a filha menina às atividades de casinha, boneca, cuidar da boneca como se fosse filho, não é assim? E o homem não, o homem vai jogar bola, vai sair com os amigos. Então tem toda essa questão que a gente vê desde o desenho animado tratando dessa história até situações reais em que isso é retratado. Então precisa, na verdade, acabar com esses obstáculos, dedicar aos homens mesmo toda essa outra parte aí da vida doméstica familiar. Aí, naquelas pesquisas que eu estava falando, são duas professoras americanas, duas economistas, que falavam o seguinte, que as aspirações matrimoniais, profissionais, têm mais consequências também no mercado matrimonial. Então, isso reflete até nas relações conjugais. Então, elas dividiram as mulheres em 4 categorias. Aquelas que tinham baixa condição social e alta feminilidade. A enfermeira é o exemplo delas. Alta condição social e alta feminilidade, que é a pediatra. Baixa condição social e baixa feminilidade, que é a carpinteira. E alta condição social e baixa feminilidade, piloto de linha aérea. As mulheres que não se ajustaram às funções tradicionais, que é a carpinteira e a piloto, tiveram um número menor de pretendentes. Então, tem todo um reflexo até na vida amorosa conjugal. E aí, aquela pesquisa era uma austríaca, eu não lembrava, era uma austríaca que falava assim, procura o homem para relacionamento duradouro. Né? Uma era eletricista, outra enfermeira. A eletricista recebeu 39 respostas e a enfermeira 77. Eu acho que com a enfermeira também é um pouco covardia, porque tem aquela história, o fetiche com a enfermeira. Mas seja como for, a eletricista ficou mesmo a ver navios, apesar que 39 pretendentes não é de se jogar fora também. Tá? Então, tem essas questões efetivamente sociais, que são o nosso maior impeditivo, nossas maiores barreiras, para que a gente faça efetivamente o combate à discriminação como uma maneira de a gente chegar no Estado democrático de direito em que sejam asseguradas as condições de igualdade entre homens e mulheres, especialmente no mercado de trabalho. Tá?